Eu estou aqui à minha esquerda, aqui, então, o Tarcísio, ele vai falar de forma bastante rápida, que interessa para vários estados do Brasil. Tá? Então, vivendo um momento que parece que é pós-pandemia, se Deus quiser, né? E as consequências, estamos sofrendo as consequências dela, na questão da economia também. E lá atrás, vocês lembram quando muitos governadores, prefeitos, e o povo também, falava, né, fique em casa, a economia te vê depois. E falava até um palavrão, né? E bem, a economia depois está chegando aí a questão da economia. É uma inflação no mundo todo, entre outros problemas. Mas tem estados no Brasil, como de Goiás, que está numa situação complicada, financeira, fica em casa, a economia te vê depois, e daí o Estado pede uma recuperação fiscal. Ok? E isso passa por uma depois de uma análise, obviamente, da equipe econômica. Então o Vitor Hugo vai explicar isso e vai falar um pouco das consequências, em especial para os servidores do Estado. Para depois, né, um governador por aí querer me culpar do problema que acontece com o seu funcionalismo. Não sou eu que estou propondo a recuperação fiscal, são os governadores, no caso aqui o governador do Goiás, que pediu a recuperação fiscal. E tem consequência em cima disso. E não vão querer me culpar depois. O Bolsonaro está impedindo de reestruturar a carreira dos policiais de Goiás. Não me acusaram disso. É do governador do estado. Okay? Vitor Hugo, rapidamente aí. Bom, boa noite a todos, boa noite, presidente. Realmente, o estado de Goiás está numa situação fiscal já há algum tempo muito ruim, né? No rate que tem, que chama CAPAG, que é a capacidade de pagamento, Goiás está na letra C já há algum tempo, e essa política do fica em casa, economia, a gente vê depois, que o presidente sempre combateu, agravou ainda mais a situação fiscal. Se comparar as receitas de Goiás de 2020 em relação a 2019, Goiás perdeu R$500 bilhão, 500 milhões de reais que poderiam ter sido empregados para salvar vidas também, para construir hospitais, para habilitar leitos, por exemplo. E o nosso presidente, o nosso governo, né, descentralizou bilhões e bilhões de reais para ajudar o estado de Goiás e vários outros estados, seja na lei complementar 173, ou lei complementar 176, ou mesmo na medida provisória que compensou as perdas no fundo de participação dos estados e municípios. Bom, no caso específico do regime de recuperação fiscal, né, que está baseado na lei complementar 159, é uma forma que o governo tem dos estados de sanear a sua situação fiscal. Isso é algo, como o presidente falou, algo voluntário. O governador pode ou não solicitar e ele tem que cumprir alguns requisitos para poder ser aceito pelo Ministério da Economia e depois homologado pelo presidente. No caso de Goiás, a economia já entendeu que esses requisitos foram alcançados. A gente não tem transparência ainda, presidente, de quais são as contrapartidas que o governador propôs, né, para que Goiás faça para poder aderir. Então, por exemplo, a lei prevê, né, não vai poder ter aumento para servidor, não vai poder ter concurso público, não pode ter criação de despesa obrigatória continuada. Né, isso vai ser proposto, ou melhor, já foi proposto pelo governador, mas é importante que ele venha a público para dizer quais são as consequências efetivamente, para que depois não recaia sobre o governo federal uma opção que, na verdade, foi dele. Assim como, por exemplo, presidente, foi dele também a opção de não fazer leilões de saneamento. Nós aprovamos um projeto, uma ideia que foi do seu governo, uma ideia nossa, do nosso governo, na Câmara e no Senado, novo marco de saneamento. Alguns estados já conseguiram atrair bilhões e bilhões de reais de investimento, como Rio de Janeiro, como Alagoas, por exemplo, como o Amapá. Goiás não fez, nós estamos perdendo, na verdade, investimento privado. E saneamento é saúde, saneamento é vida para as pessoas. Né? Então, essa é a situação. Nós estamos esperando aí publicidade, esperamos transparência do governador, para que depois, né, fique bem claro que a iniciativa foi dele de aderir. Ele vai ter, o Estado vai ter vai ter caixa, vai ter dinheiro efetivamente, mas isso vai ter reflexo principalmente para o serviço público. E é importante, então, que ele diga, né, o que ele propôs e monte o portal da transparência. Né? O Rio de Janeiro já aderiu isso no passado. Goiás vai ser, se o presidente homologar, o primeiro estado no governo Bolsonaro a aderir ao regime de recuperação fiscal. No Rio de Janeiro foi feito o leilão, mas não foi coisa fácil não, Vitor Hugo. Porque teve sempre um lado que é contra, né? Aqui em Goiás o lado contra ganhou. Qual o lado contra no Rio de Janeiro? Era o pessoal que queria continuar mandando na SEDAI. Eram dezenas de cargos acima de R$20 mil que era loteado para amigos do governador. Tá? Então, foi uma batalha bastante difícil dentro da Assembleia Legislativa, né?
foi judicializado também, mas aprovou-se lá, não sei quanto, mas foi mais de 10 bilhões de investimento para a questão do saneamento. Então, o governo de Goiás, era o governador, o governo, não sei, não aceitou fazer isso aí, e então a questão do saneamento não tem alterações pela frente. Agora, repito aqui, essa questão que nós estamos tratando em regime de recuperação. É o governador quem pede. Vamos supor que é comum instalar. Vai ficar tanto tempo sem reajustar servidor. Não vai depois, né? Eu acho que o governador não vai fazer isso, tenho certeza, não vai fazer isso. Falar, olha, o Bolsonaro a lei do Bolsonaro é que não permite reajustar vocês. Eu não tenho qualquer ingerência em remuneração de servidor estadual ou municipal. Eu não posso chegar ao prefeito, está proibido dar reajuste. Né? Ou para o governador. Isso não existe. Né? Mas esse tipo de conversa, especial ano eleitoral, né? Isso acontece. O governador fica com recurso nesse acordo que faz com a gente, depois dá culpa ao governo federal. Olha, eu queria aumentar, mas não foi possível. Tá? Então nós vamos esperar um pouco mais, vou tomar conhecimento melhor do assunto, para poder então dar prosseguimento a esse pedido do governador de Goiás nessa questão. Presidente, só 3 segundos aqui. O governador também ele prometeu, durante a campanha, diminuir o ICMS. E isso não foi cumprido ainda. E a gente sabe que isso é uma questão que o senhor tem abordado diversas vezes. De combustível? Do ICMS combustível, ICMS em geral, mas em particular do combustível, por causa da alta, que é uma alta mundial, tem outros fatores, mas os governadores poderiam contribuir. O político não precisa prometer nada, mas se ele prometer, ele tem que cumprir. Olha, janeiro é um mês que geralmente tem reajuste de tarifa para transporte de massa. Tá? E olha a responsabilidade em quem vai cair essa responsabilidade desse reajuste. Eu não sei qual vai ser o percentual. Tá? Da nossa parte aqui, eu mantive congelado desde janeiro de 2019 o imposto federal em cima do diesel, por exemplo. Daí alguns podem falar, o governador manteve também congelado o percentual. O percentual é uma coisa, o valor congelado é outra. O mesmo valor, eu não tenho de cabeça aqui, Tarcísio, do preço do PIS/COFINS do diesel, se não me engano, 33 centavos. Está esse valor desde janeiro de 2019. Se você pegar o PIS/COFINS não, o ICMS do diesel, praticamente dobrou o valor. O percentual é o mesmo, mas dobrou o valor. Bem, eu acho que a pessoa já sabe bastante ao que eu estou me referindo, a questão da bitributação. Por isso temos uma ação no Supremo que, lamentavelmente, não anda. Quando é contra a gente, anda rapidamente, né? Mas tudo bem. Uma coisa mais, Vitor? Só agradecer ao senhor, presidente, por ter cedido o terreno para o Hospital do Câncer, lá em Goiás. Foi publicado muito na mídia local, inclusive na mídia do governo, mas não falou que foi o senhor, que foi o governo federal que doou. Impressionante, então né? É uma área que vale 51 milhões de reais. Você já trouxe esse caso para ele também, nós entramos em contato com o STU para liberar o terreno, mas quando libera, o pessoal não, né? Aquele pessoal que gosta de fazer política, ou politicalha, né? Omite o nome de quem cedeu. O terreno é meu, pessoal, é da União. Um dia eu vou deixar para a República. Tá? O governo vai continuar nas mãos de outra pessoa. Agora, não vamos omitir tudo o que acontece. Por exemplo, que nós socorremos estados e municípios com dinheiro por ocasião da pandemia, ninguém nunca viu na história. É comum você encontrar prefeitos por aí que falam, se não fosse o Bolsonaro, não teria pago a folha do ano passado. E tinha estado e município que até, mais do que não pagar o 13º, devia parte da folha. Nós fizemos isso. Agora, muitos batem no peito, né? Ainda que me criticam, né? Não dão o devido reconhecimento ao trabalho nosso. Você pode ver, nós podemos bloquear muita coisa. A gente não vai fazer isso aí. Não interessa qual seja o Estado, o partido que governa, procura sempre atender as pessoas. Agora, vamos fazer justiça, pô. Não complica aí. Vitor Hugo, obrigado aí. Obrigado, presidente. O Tarcísio vai sentar aqui.